A inconstância na fé e na relação com Deus é um desafio comum enfrentado por muitas pessoas. No entanto, a Bíblia oferece orientação e esperança para aqueles que buscam superar essa luta. Aqui estão algumas dicas bíblicas para vencer a inconstância com Deus. Primeiro, mantenha-se firme na palavra de Deus. A Bíblia diz em Tiago 1, verso 12 que bendito é o homem que persiste na tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Mantenha-se firmemente baseado nas Escrituras, pois elas são a fonte de verdade e orientação para a vida. Segundo, ore com frequência e busque a comunhão com Deus. Oração é uma forma importante de manter uma relação próxima e saudável com Deus. João 15, verso 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Ore com frequência e busque a comunhão com Deus para fortalecer sua fé. Terceiro, tenha um companheiro de fé. A Bíblia diz em Provérbios 27, verso 17, que ferro afia ferro, e o homem afia o rosto de seu amigo. Encontre um companheiro de fé para orar e estudar a Bíblia juntos. Esse tipo de comunhão pode ajudar a fortalecer sua fé e mantê-lo na trilha de Deus. Mantenha-se firme na fé, mesmo nas tempestades. Hebreus 10, verso 23 diz: mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Mantenha-se firme na fé, mesmo quando as coisas ficam difíceis, e confie em Deus para guiá-lo e fortalecê-lo. Lembre-se de que a jornada de fé é uma viagem contínua e que a inconstância é uma luta comum. No entanto, com a ajuda da Bíblia e da orientação do Espírito Santo, é possível vencer essa luta e manter uma relação forte e próxima com Deus. A vida cristã é uma jornada longa e cheia de altos e baixos, mas um dos maiores desafios é manter-se fiel a Deus, mesmo nas dificuldades. Muitos cristãos experimentam momentos de inconstância na fé, mas a boa notícia é que existem conselhos bíblicos que podem ajudá-los a fortalecer sua relação com Deus e superar esse problema. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que a inconstância é um problema comum entre os cristãos. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 5, verso 7, que todos nós temos que andar pela fé e não pelo que vemos. Isso significa que às vezes precisamos confiar em Deus mesmo quando não vemos resultados imediatos ou não entendemos completamente seus planos. Para superar a inconstância, é importante dedicar tempo regularmente à oração e à leitura da Bíblia. Quando estamos em comunicação constante com Deus, é mais fácil confiar em sua direção e ver a fé renovada. Além disso, é importante participar de uma comunidade cristã, onde você pode ser encorajado e edificado por outros crentes. Outro conselho bíblico importante para superar a inconstância é lembrar das promessas de Deus. A Bíblia está cheia de passagens que nos asseguram de sua fidelidade e amor, como em Jeremias 29, verso 11. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança em um futuro. Por fim, é importante reconhecer que a inconstância na fé pode ser uma oportunidade para crescer espiritualmente. Quando passamos por desafios, podemos confiar em Deus para nos fortalecer e ajudar a superá-los. A Bíblia diz em Filipenses 4, verso 13 que tudo posso naquele que me fortalece. Em resumo, a inconstância na fé é um desafio comum para muitos cristãos, mas existem passos práticos que podem ser tomados para superá-la e fortalecer a relação com Deus. Lembre-se das promessas de Deus e use desafios como
oportunidades para crescer espiritualmente. Com a ajuda de Deus, você pode vencer a inconstância e ter uma fé mais forte e duradoura. Além disso, é importante lembrar que Deus é fiel e nunca nos deixa sozinhos. Ele sempre está conosco, mesmo nos momentos de inconstância. Como diz em Hebreus 13, verso 5, Deus nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. Mantenha esse versículo em mente quando lutar contra a inconstância na fé e confie em Deus para guiá-lo em sua jornada espiritual. Em conclusão, a inconstância na fé pode ser vencida com a ajuda de conselhos bíblicos e a confiança em Deus. Dedique tempo à oração, leitura da Bíblia e lembre-se das promessas de Deus. Com fé e determinação, você pode superar a inconstância e ter uma fé mais forte e duradoura. Deus te abençoe em Cristo Jesus.